A enfermeira negra enfrentou o olhar de desprezo que cortava como uma lâmina afiada, enquanto o insulto do médico ainda ecoava pelos corredores do hospital. Ela jamais imaginaria que por trás daquele momento de humilhação se revelaria uma verdade capaz de virar completamente o jogo de poder entre eles. O destino guardava uma ironia deliciosa. Aquele mesmo homem que a menosprezava descobriria com espanto que ela era a nova chefe de cirurgia. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A chuva castigava as janelas do Hospital Santa Maria naquela noite de plantão. Os pingos grossos formavam trilhas irregulares no vidro, criando sombras inquietas pelos corredores assépticos. Ana Oliveira ajustou o crachá no bolso do uniforme azul, enquanto seus olhos atentos percorriam os números no monitor cardíaco do paciente da sala 5. Algo não estava certo. 72 anos, histórico de hipertensão, murmurou para si mesma, analisando o prontuário. As alterações no eletrocardiograma eram sutis, mas inconfundíveis para quem sabia interpretar. O Sr. Augusto respirava com dificuldade, uma fina camada de suor brilhando em sua testa pálida. Ana não hesitou. Com passos rápidos e decididos, atravessou o corredor em busca do médico plantonista. Encontrou o Dr. Roberto Costa no posto de enfermagem, conversando descontraidamente com 2 residentes sobre um jogo de futebol. Doutor, precisamos verificar o paciente da 5 urgentemente, disse ela, mantendo a voz calma apesar da urgência. Há alterações no segmento ST e o paciente apresenta sudorese e desconforto torácico. Acredito que estamos diante de um infarto iminente. Roberto mal levantou os olhos do celular. Seu turno já havia se estendido por 16 horas e a irritação era visível nas olheiras profundas. Enfermeira, se eu correr para cada alteraçãozinha que vocês acham que viram, não faríamos outra coisa, respondeu com desdém. Provavelmente é só ansiedade. Dê um calmante e observe. Ana insistiu, segurando o gráfico do monitor. Com todo respeito, doutor. Os sintomas são claros e... Escute aqui, Roberto a interrompeu, elevando a voz. O cansaço e a arrogância misturavam-se perigosamente em suas palavras. Quem estudou medicina por 8 anos aqui? Quem fez residência em cardiologia? Você acha mesmo que vai me ensinar a identificar um infarto? O corredor inteiro silenciou. Enfermeiros pararam de digitar. Uma técnica de enfermagem congelou no meio do caminho, bandeja de medicamentos nas mãos. Até os residentes que riam segundos antes encaravam o chão constrangidos. Volte para seu posto e faça seu trabalho, que é cuidar do paciente, não diagnosticar. Finalizou o médico, com um tom que carregava não apenas a hierarquia hospitalar, mas um preconceito velado que todos perceberam. Ana permaneceu imóvel, os olhos fixos nos de Roberto. Sua respiração continuava calma, mas algo em seu olhar havia mudado. O silêncio que se instalou na ala era denso, quase palpável, como se todos aguardassem o próximo movimento de um jogo, cujas regras acabavam de mudar drasticamente. O silêncio tomou conta do corredor do Hospital Santa Maria. Os olhares, antes dispersos, agora convergiam para o centro daquela tensão palpável. Ana Oliveira respirou fundo, mantendo a postura ereta, enquanto seu coração acelerava sob o uniforme azul. Eu sou a nova chefe de cirurgia deste hospital, declarou ela, com uma voz que, embora não elevada, carregava uma autoridade natural que ecoou pelas paredes brancas. O tempo pareceu congelar. Ana deslizou a mão para o bolso do uniforme e retirou o crachá dourado que havia guardado propositalmente. O objeto brilhou sob a luz fluorescente do corredor, refletindo nos rostos atônitos ao redor. A identificação não deixava dúvida sobre sua posição hierárquica. Roberto Costa, que segundos antes transbordava arrogância, agora tinha o rosto pálido como as paredes do hospital. O médico abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos saltavam entre o crachá e o rosto sereno de Ana, como se tentasse processar aquela reviravolta inesperada. Doutor, podemos discutir o caso do paciente da sala 5 agora? Perguntou ela, mantendo o mesmo tom calmo,
mas agora com uma autoridade que não podia ser contestada. Os enfermeiros presentes trocaram olhares de espanto e alguns sorrisos disfarçados. Juliana Santos, que observava a cena do posto de enfermagem, não conseguiu conter um sorriso de satisfação. Pela primeira vez, alguém havia colocado o arrogante cardiologista em seu devido lugar. O corredor, antes um palco de humilhação, transformou-se em testemunha silenciosa de uma mudança de poder. Funcionários que passavam diminuíam o passo, captando fragmentos daquele momento histórico para o hospital. Mike Souza, o segurança que fazia sua ronda habitual, parou discretamente, observando com admiração aquela mulher que acabava de reescrever as regras do jogo. Roberto engoliu em seco, ajustando a gravata como se buscasse algum conforto naquele gesto automático. O chão parecia fugir sob seus pés, enquanto décadas de hierarquia hospitalar desmoronavam diante dele. Sim, doutora, respondeu finalmente, a voz quase irreconhecível. Ana assentiu levemente, guardando novamente o crachá. Não havia triunfo em seu olhar, apenas a serenidade de quem conhecia seu valor e não precisava provar nada a ninguém. A força que emanava dela não vinha de gritos ou imposições, mas de uma dignidade silenciosa que agora todos podiam ver. Enquanto caminhavam em direção à sala 5, os sussurros já começavam a percorrer os corredores do Santa Maria. O hospital nunca mais seria o mesmo depois daquele dia. Nos dias que se seguiram ao confronto, os corredores do Hospital Santa Maria fervilhavam com rumores. O episódio entre Ana Oliveira e o Dr. Roberto tinha se tornado o assunto principal durante as trocas de plantão. Médicos mais antigos, reunidos na sala de descanso, questionavam abertamente como uma enfermeira havia conseguido o cargo de chefia cirúrgica. Deve ser cota, sussurrou um neurocirurgião veterano para um colega, sem perceber que Juliana Santos passava por perto. A enfermeira apertou os lábios contendo a indignação, mas anotou mentalmente cada palavra. Ana caminhava pelos corredores com a mesma serenidade de sempre, ainda usando o uniforme azul que tanto incomodava a velha guarda. Ela percebia os olhares, as conversas que cessavam quando se aproximava, mas mantinha-se firme em sua rotina, visitando pacientes e orientando residentes. Como não percebemos antes? Perguntou uma médica residente à colega enquanto observavam Ana de longe. Ficamos tão condicionados a ver o uniforme e não a pessoa. Na quinta-feira, o memorando circulou convocando uma reunião extraordinária da diretoria. Ana foi chamada com urgência à sala principal, onde 5 homens de terno e uma mulher a aguardavam com expressões graves. Doutor Oliveira, começou o presidente do conselho, estamos preocupados com a confusão que seu traje de trabalho está causando. Sugerimos fortemente que use o jaleco branco com as insígnias apropriadas, para evitar mal-entendidos futuros. Ana observou cada rosto ao redor da mesa. Reconheceu neles o mesmo desconforto que vira em Roberto dias antes. Não era sobre uniformes, era sobre não aceitar que alguém como ela ocupasse aquela posição. Respeito à preocupação do conselho, ela respondeu com voz calma, porém firme. Mas continuarei usando o uniforme que escolhi. Não estou aqui para me destacar, mas para aproximar equipes. Um jaleco diferenciado apenas reforçaria a hierarquia que tem prejudicado nossos pacientes. A única mulher do conselho pigarreou, visivelmente incomodada. Ana, entenda que é para seu próprio bem. Como você espera impor respeito vestida assim? O respeito não vem do que visto, mas do que faço, respondeu a chefe de cirurgia, levantando-se. Se precisarem de mim, estarei na enfermaria. Temos 3 pós-operatórios complexos hoje. Ao sair, Ana encontrou Carlos Almeida no corredor. O cardiologista sorriu discretamente. Reunião tensa? Perguntou ele. Querem que eu use jaleco para marcar território, respondeu Ana. E você recusou, claro, concluiu Carlos. Eles vão precisar de tempo para entender que você não é apenas uma nova chefe. Você é uma nova forma de liderar. Juliana Santos observava Ana Oliveira de longe, sentindo uma mistura de admiração e esperança crescer dentro dela. A enfermeira, que sempre teve ideias para melhorar os protocolos do Hospital Santa Maria,
Nunca havia encontrado espaço para ser ouvida. Agora, vendo como a nova chefe de cirurgia conduzia as situações, algo mudava em seu interior. Se Ana conseguiu, talvez eu também possa fazer a diferença, pensou Juliana enquanto organizava os medicamentos no posto de enfermagem. Com as mãos trêmulas de nervosismo, mas o coração cheio de determinação, ela começou a abordar outros enfermeiros durante os intervalos. Primeiro Marcelo, depois Denise, e logo um pequeno grupo se formou ao redor dela na cafeteria. Precisamos de capacitação contínua, explicou a enfermeira, gesticulando com entusiasmo. Não podemos depender apenas dos médicos para nos dizerem o que fazer. Temos conhecimento valioso e experiência diária com os pacientes. Pela primeira vez em 5 anos de carreira, Juliana sentiu que suas palavras não eram apenas sons perdidos no ar. Seus colegas assentiam, contribuíam com ideias e até mesmo os mais céticos demonstravam interesse. A semente plantada por Ana estava germinando em outros cantos do hospital. Em outro andar, a realidade era completamente diferente para Roberto Costa. O médico caminhava cabisbaixo pelos corredores, carregando o peso da suspensão como uma âncora invisível. Onde antes recebia cumprimentos respeitosos, agora encontrava olhares desviados e conversas interrompidas quando se aproximava. Doutor, a reunião do departamento foi transferida para quinta-feira, informou uma residente, sem manter contato visual antes de se afastar rapidamente. Roberto sentou-se sozinho na sala dos médicos, observando como os assentos ao seu redor permaneciam vazios, mesmo com o local cheio. O celular em sua mão exibia mensagens não respondidas de colegas que antes disputavam sua atenção e conselhos. A humilhação era uma ferida aberta que sangrava a cada novo olhar de julgamento. O cardiologista pegou seu estetoscópio, símbolo de uma autoridade que agora parecia feita de areia, escorrendo por entre seus dedos. Anos construindo uma reputação, destruídos em segundos por palavras impensadas. Enquanto isso, no corredor, Mike Souza, o segurança, observava tanto o crescimento de Juliana quanto a queda de Roberto. O homem ajustou o uniforme e sorriu discretamente. Algo estava mudando naquele hospital. E pela primeira vez, não eram apenas os jalecos brancos que ditavam as regras. Mike Souza permanecia invisível para a maioria das pessoas que transitavam pelos corredores do Hospital Santa Maria. Com seu uniforme azul marinho e postura discreta, o segurança observava as dinâmicas de poder que se desenrolavam diante de seus olhos atentos. Desde a chegada de Ana Oliveira como chefe de cirurgia, ele notava as mudanças sutis no comportamento da equipe médica e de enfermagem. Enquanto fazia sua ronda noturna pelo setor de emergência, Mike refletia sobre como se identificava com a nova chefe. Ambos conheciam bem a sensação de serem subestimados. Quantas vezes médicos apressados o haviam empurrado sem um pedido de desculpas? Quantas vezes visitantes o trataram como mero objeto, pedindo informações sem sequer olhar em seus olhos? Boa noite, Mike. Como está o movimento hoje? Ana o cumprimentou, surpreendendo-o ao usar seu nome. Tranquilo, doutora. Apenas o de sempre, respondeu, sentindo um calor no peito ao ser reconhecido. O segurança admirava como ela tratava todos com o mesmo respeito, independentemente da hierarquia. Desde a copeira até o neurocirurgião mais renomado, todos recebiam a mesma atenção genuína da chefe de cirurgia. Nas madrugadas silenciosas, enquanto percorria os corredores vazios com sua lanterna, Mike começou a alimentar um sonho que antes parecia impossível. E se ele pudesse estudar, especializar-se em segurança hospitalar, talvez coordenar uma equipe inteira, implementar protocolos de segurança para pacientes e funcionários. Certa noite, ao passar pela sala dos médicos, ouviu uma discussão acalorada. Roberto Costa criticava as novas medidas implementadas por Ana, enquanto Carlos Almeida defendia as mudanças. Mike permaneceu imóvel, como sempre fazia, invisível, apenas uma sombra no corredor. Ela tá dando voz até para os seguranças nas reuniões de equipe, reclamou Roberto com desdém. E por que não deveria? Rebateu Carlos. Mike conhece esse hospital melhor que qualquer um de nós.
Ele vê coisas que nem notamos. O segurança sentiu o coração acelerar ao ouvir seu nome. Alguém havia notado sua existência, seu potencial. Naquela madrugada, enquanto verificava as fechaduras das portas de emergência, Mike tomou uma decisão. Pediria informações sobre cursos de especialização em segurança hospitalar. Ao final do turno, deixou um bilhete no escaninho de Ana, solicitando 5 minutos de seu tempo. Não seria mais apenas o homem do corredor. Mike Souza seria alguém que fazia diferença. Alguém que, assim como Ana Oliveira, provaria que o valor de uma pessoa não está no título que carrega, mas na dignidade com que exerce sua função. Quando Roberto Costa retornou ao Hospital Santa Maria, após sua suspensão disciplinar, o ambiente havia mudado drasticamente. O corredor que antes se silenciava respeitosamente à sua passagem, agora permanecia frio e distante. Enfermeiros desviavam o olhar ou encontravam afazeres urgentes quando o viam se aproximar. Os residentes, que costumavam disputar a chance de acompanhá-lo, agora hesitavam antes de aceitar suas orientações. Doutor, a medicação já foi administrada conforme o protocolo, respondeu secamente uma enfermeira, quando ele questionou o tratamento de um paciente. Não havia mais o sim, doutor, automático de antes. Cada palavra precisava ser justificada. Cada ordem médica era discretamente verificada. O médico percebeu que sua autoridade, antes inquestionável, agora era apenas um título vazio. Durante o almoço no refeitório, as mesas próximas a ele permaneciam vazias. Conversas cessavam quando ele se aproximava. Roberto tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam levemente ao assinar prontuários. Enquanto isso, Ana Oliveira transformava a dinâmica do hospital. Implementou reuniões semanais interdisciplinares às quintas-feiras, onde médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e até o pessoal administrativo sentavam à mesma mesa. A chefe de cirurgia insistia que todos usassem apenas o primeiro nome durante as discussões, eliminando simbolicamente a hierarquia que tanto prejudicava a comunicação. Aqui não existe jaleco mais importante, explicou ela na primeira reunião, notando os olhares céticos. Existe conhecimento compartilhado e responsabilidade coletiva. Carlos Almeida foi dos primeiros médicos veteranos a apoiar a iniciativa. Sua presença legitimava o espaço para outros colegas mais resistentes. Juliana participava ativamente, trazendo perspectivas da enfermagem que surpreendiam até os mais experientes. Em 30 anos de medicina, nunca tinha pensado nisso, confessou um neurologista após ouvir a sugestão de uma técnica de enfermagem sobre o manejo de pacientes com AVC. Mike Souza, geralmente invisível para o corpo clínico, foi convidado a participar quando questões de segurança dos pacientes eram discutidas. Sua experiência nos corredores revelou-se valiosa para identificar riscos que ninguém mais percebia. Roberto observava tudo à distância, incapaz de se integrar completamente. Numa manhã particularmente difícil, encontrou Ana no elevador. As reuniões são abertas a todos, ela comentou, sem olhar diretamente para ele. Quinta-feira, daqui a pouco, 9 horas. Ele assentiu em silêncio. O caminho para a redenção seria longo e doloroso, mas pela primeira vez em semanas sentiu uma pequena abertura. O hospital estava mudando, e ele precisaria mudar também se quisesse permanecer relevante naquele novo mundo que Ana estava construindo. A sala de reuniões do Hospital Santa Maria estava lotada naquela manhã. Ana Oliveira havia insistido nas reuniões interdisciplinares semanais, mesmo com a resistência inicial de vários médicos veteranos. O caso em discussão era delicado. Durante uma cirurgia de emergência na noite anterior, o Dr. Marcos, um residente do segundo ano, havia administrado uma dose incorreta de medicação, quase causando uma parada cardíaca no paciente. O silêncio era palpável quando o jovem médico, com voz trêmula, explicava o ocorrido. Ana observava as expressões ao redor da mesa. Alguns médicos trocavam olhares de julgamento, enquanto outros pareciam desconfortáveis. Ela notou Roberto Costa ao fundo, de braços cruzados, claramente esperando que o residente fosse severamente repreendido.
Antes que alguém faça qualquer julgamento, Ana interrompeu com voz calma, mas firme. Quero que todos entendam que estamos aqui para aprender, não para punir. Ela se levantou e caminhou até o quadro branco, anotando cada etapa do procedimento. A chefe de cirurgia destacou não apenas o erro do residente, mas também as falhas no sistema de verificação e a pressão do ambiente de emergência. Quantos de vocês já estiveram em situação semelhante? Perguntou, olhando diretamente para os médicos mais experientes. Carlos Almeida foi o primeiro a levantar a mão. Cometi um erro parecido no meu 5º ano de cardiologia, confessou o médico veterano. A diferença é que ninguém criou um espaço para discutirmos e aprendermos com isso. Um a um, outros profissionais começaram a compartilhar experiências semelhantes. Juliana Santos mencionou como enfermeiros frequentemente notavam erros, mas raramente eram ouvidos. Mike, que observava da porta como parte de sua nova função expandida na segurança clínica, assentiu em concordância. A partir de hoje, declarou Ana, implementaremos o protocolo de verificação tripla em todos os procedimentos de emergência. Não é sobre encontrar culpados, é sobre criar sistemas que protejam tanto pacientes quanto profissionais. O rosto de Roberto mudou sutilmente. Ele descruzou os braços e fez uma anotação em seu bloco. Quando a reunião terminou, o residente se aproximou de Ana, com os olhos marejados. Obrigado por não me destruir publicamente. A medicina não avança com medo, mas com confiança para admitir e corrigir erros, respondeu ela. Essa é a diferença entre poder e liderança. Aquele episódio reverberou pelos corredores do hospital. A mensagem era clara. Cada vida dependia da escuta mútua e do trabalho em equipe. A velha cultura de silenciamento, sustentada por décadas de hierarquia rígida, começava a se desmanchar como um castelo de areia diante da maré. O envelope anônimo chegou ao Departamento de Recursos Humanos numa terça-feira. Dentro, folhas impressas detalhavam supostas irregularidades no processo seletivo para chefias do Hospital Santa Maria. A denúncia questionava especificamente a nomeação de Ana Oliveira, insinuando favorecimento e falta de qualificações adequadas. Em poucas horas, o burburinho tomou conta dos corredores. Enfermeiros cochichavam durante as trocas de turno. Médicos trocavam olhares desconfiados nas salas de descanso. Juliana Santos encontrou Ana na cafeteria e a alertou sobre o clima tenso. Estão dizendo que vai haver uma investigação completa sobre todas as promoções dos últimos 2 anos, sussurrou a enfermeira, preocupada. Muita gente está com medo de perder o cargo. Ana respirou fundo, mexendo a colher no café já frio. Ela sabia exatamente de onde vinha aquela denúncia. O timing era perfeito demais para ser coincidência. Justamente quando suas mudanças começavam a mostrar resultados. Na manhã seguinte, a chefe de cirurgia recebeu o e-mail formal convocando-a para uma reunião extraordinária com o conselho diretor. Ao entrar na ampla sala de reuniões, sentiu o peso de todos os olhares. 5 diretores sentados em semicírculo, pastas abertas, expressões graves. Doutora Oliveira, começou o presidente do conselho, recebemos alegações sérias sobre o processo que a trouxe à chefia de cirurgia. Gostaríamos de ouvir sua versão. Ela ajeitou-se na cadeira, mantendo a postura ereta e o olhar firme. Sem pressa, abriu sua pasta e começou a apresentar, um a um, os documentos que comprovavam sua trajetória, especializações, publicações científicas, avaliações de desempenho, projetos implementados. Senhores, trabalhei 15 anos neste hospital. Comecei como enfermeira assistencial. Fiz 2 especializações, mestrado e doutorado em gestão hospitalar. Reduzi em 20% as infecções pós-cirúrgicas como protocolo que implementei ano passado. Um dos diretores interrompeu, visivelmente desconfortável. Mas o cargo tradicionalmente é ocupado por médicos cirurgiões. Ana sorriu levemente. Tradição não é regulamento. O edital exigia experiência em gestão de equipes cirúrgicas e conhecimento técnico avançado. Não especificava a formação de base. Ela então projetou gráficos mostrando os resultados de sua gestão nos últimos meses. Redução de custos, melhoria nos índices de satisfação dos pacientes, diminuição no tempo de internação. O que vemos aqui não é meritocracia de fachada, senhores.
São resultados concretos. Se isso não for suficiente para justificar minha posição, então precisamos repensar o que realmente valorizamos nesta instituição. Ao sair da reunião, Ana encontrou Mike no corredor. O segurança sorriu discretamente em sinal de apoio silencioso. Ela sabia que a batalha estava longe do fim, mas também sabia que não lutava sozinha. O Hospital Santa Maria fervilhava de rumores quando Paulo Martins assumiu a diretoria administrativa. Alto, de terno impecável e planilha sempre em mãos, ele caminhava pelos corredores como se avaliasse cada centímetro quadrado em termos de custo-benefício. Logo no primeiro dia, convocou uma reunião com todos os chefes de departamento para apresentar seu plano de otimização hospitalar. Ana Oliveira observava atentamente enquanto o novo diretor discursava sobre métricas de eficiência e racionalização de recursos humanos. Cada slide da apresentação mostrava gráficos de redução de custos, mas nenhum mencionava a qualidade de atendimento ou o bem-estar dos pacientes. Precisamos cortar 20% das horas extras e reorganizar os plantões noturnos, anunciou Paulo, ajustando os óculos de armação fina, principalmente na cirurgia onde os custos operacionais são excessivos. A chefe de cirurgia sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Respirou fundo antes de responder. Com todo respeito, diretor, reduzir nossa presença noturna compromete diretamente a segurança dos pacientes. Paulo sorriu com condescendência. Doutora, entendo sua preocupação, mas os números não mentem. Temos excesso de profissionais qualificados em horários de baixa demanda. Emergências não seguem cronogramas administrativos, rebateu Ana, mantendo a voz firme. E minha presença nos plantões noturnos não é apenas operacional, mas formativa para a equipe. No dia seguinte, um memorando chegou à sala de Ana. Restrição de atividades noturnas para cargos de chefia. O documento, assinado pelo diretor, determinava que chefes de departamento deveriam concentrar-se em atividades administrativas durante o horário comercial. Ana amassou o papel e dirigiu-se diretamente à sala de Paulo. Sem bater, abriu a porta e encontrou o diretor conversando com Roberto Costa. Não vou abandonar meus plantões noturnos, declarou ela, interrompendo a conversa. Minha eficiência como chefe vem justamente da proximidade com minha equipe em todos os turnos. Roberto pareceu desconfortável, enquanto Paulo levantou-se, irritado. Isso não é um pedido, doutor Oliveira. É uma determinação administrativa. Então terá que me demitir, respondeu ela, cruzando os braços. Porque não serei uma chefe de gabinete que só conhece sua equipe por relatórios. Ao sair, Ana encontrou Juliana Santos no corredor, que havia escutado parte da discussão. Ele não vai desistir facilmente, alertou a enfermeira. Nem eu, respondeu Ana, ajustando o crachá dourado no uniforme azul que se recusava a trocar por jalecos pomposos. Esse hospital precisa de médicos e enfermeiros, não de contadores com estetoscópios. O envelope branco sobre a mesa de Juliana Santos parecia inofensivo, mas seu conteúdo mudaria tudo. Supervisora de enfermagem do setor de emergência, dizia o documento oficial com o timbre do Hospital Santa Maria. A promoção veio sem aviso prévio, com aumento salarial considerável e novo crachá com bordas prateadas. Inicialmente, a enfermeira sentiu uma onda de orgulho. Depois de anos invisível nos corredores, finalmente alguém reconhecera seu trabalho. Porém, a euforia durou pouco. Na mesma tarde, durante reunião com Paulo Martins, o diretor administrativo deixou escapar um comentário revelador. Agora que está na supervisão, espero que entenda certas prioridades institucionais. Precisamos de pessoas leais em posições estratégicas, disse ele, ajustando a gravata cara. Especialmente com essas agitações recentes. O estômago de Juliana afundou. As agitações eram as reuniões que ela própria havia organizado em apoio às mudanças propostas por Ana. Compreendeu então que não fora promovida por mérito, mas para ser silenciada. O novo cargo a afastaria da linha de frente, isolando-a em uma sala administrativa longe dos colegas que mobilizava. Naquela noite, após o plantão, Juliana bateu à porta do consultório de Ana Oliveira. Encontrou a chefe de cirurgia ainda em seu uniforme azul, analisando prontuários. Aceitei a promoção esta manhã, confessou Juliana, deixando-se cair na cadeira.
mas agora percebo que foi só para me calar. Ana levantou os olhos dos documentos. Seu olhar era compreensivo, mas firme. Eles sempre usaram a mesma tática comigo, respondeu, colocando a caneta sobre a mesa. Oferecem migalhas de poder em troca do nosso silêncio. Devo renunciar? Perguntou Juliana, sentindo-se dividida entre a oportunidade profissional e seus princípios. Ana respirou fundo antes de responder. Às vezes, precisamos estar dentro do sistema para mudá-lo. Use essa posição. Transforme-a em algo que não esperavam. A supervisora recém-nomeada assentiu, sentindo um nó na garganta. Vai ser solitário, continuou Ana. Vão tentar isolar você, fazer seus antigos colegas desconfiarem. Precisará de força para manter seus valores. Como você conseguiu? Juliana perguntou. Um dia de cada vez, respondeu a chefe de cirurgia com um sorriso cansado. E lembrando sempre que nosso compromisso é com os pacientes e com a equipe, não com quem tenta nos controlar. Ao sair do consultório, Juliana apertou o novo crachá em sua mão. O que parecia uma armadilha poderia se tornar uma oportunidade. Se Ana conseguira transformar preconceito em respeito, talvez ela também pudesse transformar silenciamento em voz. Dr. Carlos Almeida observava a mudança no Hospital Santa Maria com um misto de admiração e alívio. Aos 55 anos, o cardiologista tinha testemunhado décadas de hierarquia rígida e decisões unilaterais que, muitas vezes, prejudicavam pacientes. Quando Ana Oliveira assumiu a chefia de cirurgia, ele viu nela não apenas competência técnica, mas uma visão humanizada que o hospital tanto precisava. Numa manhã de segunda-feira, Carlos bateu à porta da sala de Ana, trazendo consigo uma pasta com anotações pessoais. Tenho observado seus métodos, Ana. Você está fazendo algo que tentei implementar por anos, mas sempre fui barrado pela velha guarda, confessou o médico, ajustando os óculos de armação fina. Ana sorriu, surpresa por encontrar um aliado onde menos esperava. Pensei que todos os veteranos estivessem contra mim. Nem todos usamos o jaleco como escudo, respondeu Carlos, abrindo a pasta. Tenho ideias para protocolos que incluem a opinião de enfermeiros e técnicos nas decisões pré-cirúrgicas. Nas semanas seguintes, o cardiologista e a chefe de cirurgia trabalharam juntos em um sistema revolucionário para o Santa Maria. Reuniões pré-operatórias onde cada membro da equipe, independentemente da hierarquia, tinha voz ativa. Técnicos que passavam horas com pacientes podiam compartilhar observações cruciais que médicos, em suas visitas rápidas, jamais notariam. A primeira aplicação do novo protocolo ocorreu com Dona Marta, uma senhora de 72 anos com histórico cardíaco complexo. O técnico de enfermagem notou uma reação adversa a medicamentos que não constava no prontuário oficial. Esta informação, que antes seria ignorada, mudou completamente a abordagem cirúrgica. Salvamos uma vida hoje porque escutamos quem geralmente é silenciado, comentou Ana, enquanto caminhava com Carlos pelo corredor após a cirurgia bem-sucedida. O cardiologista assentiu. Estamos transformando medo em respeito. Antes a equipe temia questionar decisões médicas. Agora sentem-se valorizados. A parceria entre Ana e Carlos não passou despercebida. Roberto Costa, observando de longe, sentia uma mistura de inveja e curiosidade. Outros médicos veteranos começaram a se dividir. Alguns resistiam ferrenhamente, outros, vendo os resultados positivos, repensavam suas posturas. Juliana Santos, ao presenciar a colaboração entre a enfermeira-chefe e o cardiologista respeitado, encontrou esperança renovada. Se um médico tradicional como Carlos podia reconhecer o valor da enfermagem, talvez o hospital realmente pudesse mudar. Estamos apenas começando, disse Ana para Carlos enquanto revisavam estatísticas que mostravam redução de complicações pós-cirúrgicas. O próximo passo é estender estes protocolos para todos os departamentos. O médico sorriu. E eu estarei ao seu lado nessa batalha. O Sr. Antônio Pereira entrou no Hospital Santa Maria apoiado em uma bengala, seu rosto marcado por cicatrizes recentes. Ana Oliveira o reconheceu imediatamente. Era o paciente da sala 5, aquele que ela havia identificado com sinais de infarto iminente na noite da tempestade. O homem sorriu ao vê-la e estendeu a mão em agradecimento.
A senhora salvou minha vida naquela noite, disse ele com voz embargada. Se não fosse por sua insistência, eu não estaria aqui. Ana abraçou o senhor com carinho, mas notou que ele não vinha sozinho. Um homem de terno o acompanhava, carregando uma pasta de documentos. Tratava-se de seu advogado. O paciente explicou que, embora grato à chefe de cirurgia, estava movendo um processo contra o hospital, por negligência médica. Descobri que não foi a primeira vez que o doutor Roberto ignorou sintomas graves, revelou Antônio, mostrando laudos anteriores. Outros pacientes sofreram com diagnósticos tardios. A notícia se espalhou pelos corredores como fogo. Em poucas horas, a diretoria convocou uma reunião de emergência. Ana foi chamada para explicar como o caso havia chegado a esse ponto. No centro da sala sentiu todos os olhares sobre ela. Alguns acusadores, outros apreensivos. Isso é claramente uma retaliação sua contra o Dr. Costa, acusou um dos diretores mais antigos, batendo na mesa. Você o humilhou e agora quer destruir sua carreira. Carlos Almeida, que participava da reunião, levantou-se em defesa de Ana. O cardiologista apresentou estatísticas de casos semelhantes, demonstrando que não se tratava de um incidente isolado. Não podemos ignorar um padrão de comportamento que coloca vidas em risco, argumentou ele. Do lado de fora, enfermeiros e técnicos se dividiam. Juliana organizou um grupo de apoio a Ana, enquanto outros, temendo represálias, mantinham-se distantes. Mike Souza, durante sua ronda, ouvia os comentários e percebia como o hospital estava rachado ao meio. Roberto, isolado em sua sala, encarava a janela. O processo expunha não apenas um erro, mas anos de arrogância e descaso. Pela primeira vez, o médico enfrentava não apenas a perda de prestígio, mas a possibilidade real de perder sua licença médica. O Hospital Santa Maria, antes conhecido por sua excelência, agora aparecia nos noticiários locais. Pacientes começaram a questionar a qualidade do atendimento, e alguns até cancelaram procedimentos agendados. Ana sabia que aquela crise poderia ser o fim de tudo que tentava construir, ou a oportunidade para uma transformação profunda. Enquanto observava o monitor cardíaco de um paciente, pensou que o coração do hospital também precisava de um diagnóstico sincero e talvez de uma intervenção urgente. Ana Oliveira percebeu as inconsistências assim que abriu o relatório semanal. Os números não batiam com suas anotações pessoais, e as taxas de recuperação pós-cirúrgica pareciam deliberadamente alteradas. Franzindo a testa, ela comparou os documentos com seus registros originais, confirmando suas suspeitas. Alguém estava manipulando dados para fazer sua gestão parecer ineficiente. 3 médicos veteranos, liderados pelo Dr. Henrique Mendes, haviam formado uma resistência silenciosa contra as mudanças implementadas pela chefe de cirurgia. Eles viam as novas práticas como ameaças à tradição médica. E a hierarquia que por décadas havia mantido enfermeiros e técnicos em posição submissa. Precisamos conversar sobre estes relatórios, disse Ana, entrando na sala de descanso onde os 3 conversavam em tom baixo. Ela colocou as pastas sobre a mesa com firmeza. Os dados foram alterados. O silêncio tomou conta do ambiente. Dr. Mendes pigarreou, ajustando o estetoscópio pendurado no pescoço. São apenas interpretações diferentes dos mesmos números, doutora Oliveira. Interpretações? Questionou ela, abrindo os documentos. Sim, pacientes que tiveram alta em 3 dias aparecem como internados por 1 semana. Cirurgias bem-sucedidas foram classificadas como procedimentos de risco elevado. Isso não é interpretação, é falsificação. Carlos Almeida, que passava pelo corredor, ouviu a discussão e entrou na sala. O cardiologista examinou rapidamente os papéis e balançou a cabeça em desaprovação. Oh, isso é grave, colegas. Muito grave. Ana manteve a compostura, mas sua voz ganhou um tom cortante. Se estes relatórios chegarem à diretoria assim, não hesitarei em levar o caso ao Conselho Regional de Medicina. Manipulação de dados hospitalares é infração ética. Um dos médicos mais jovens do grupo, visivelmente desconfortável, confessou. Foi ideia do Henrique.
Ele disse que precisávamos mostrar que o hospital funcionava melhor antes. O Dr. Mendes enrubesceu, furioso com a traição. Você não entende o que está em jogo aqui, rebateu ele encarando Ana. Décadas de tradição sendo jogadas fora por uma enfermeira negra que virou chefe de cirurgia, completou ela, sustentando o olhar. É isso que tanto incomoda? O silêncio confirmou que todos já sabiam. Ana recolheu os documentos com calma. Amanhã quero os relatórios originais na minha mesa, sem alterações, e a partir de agora, todos os dados serão verificados por uma comissão mista de médicos e enfermeiros. Ao sair da sala, ela sentiu o peso da batalha que travava. Não era apenas por um cargo ou por respeito pessoal. Era por cada profissional que, como ela, tinha sido silenciado por um sistema que confundia a hierarquia com o valor humano. Ana Oliveira olhou para o e-mail em seu smartphone pela 10ª vez naquele dia. O convite para palestrar no Congresso Nacional de Liderança Hospitalar era uma honra indiscutível, mas também um fardo. Como chefe de cirurgia recém-empossada e ainda enfrentando resistência no Hospital Santa Maria, expor-se nacionalmente parecia um risco calculado. Liderança inclusiva na prática hospitalar seria o tema de sua palestra. Ela riu sem humor. Inclusiva, quando metade dos médicos veteranos ainda evitava suas reuniões, quando Paulo Martins constantemente questionava suas decisões orçamentárias, naquela noite, após um plantão exaustivo, Ana dirigiu até a Igreja Renascer, onde participava do coral gospel há mais de 5 anos. Ali, entre vozes que se elevavam em harmonia, ela conseguia deixar o peso do hospital para trás, mesmo que temporariamente. Você está com aquela cara de quem carrega o mundo nos ombros, comentou Dona Célia, a pianista do coral, enquanto organizava as partituras. É o hospital ou algo mais? A chefe de cirurgia suspirou, sentando-se ao lado da senhora que conhecia seus dilemas profissionais. Fui convidada para falar num congresso nacional sobre liderança inclusiva, imagine só. E qual é o problema? Você vive isso todos os dias. Justamente, vou me expor ainda mais. E se questionarem minha legitimidade, se usarem qualquer deslize como prova de que não mereço estar onde estou? Enquanto vocalizavam, Ana lembrou-se de doutora Mariana Fontes, sua mentora durante a especialização. Uma mulher negra que 20 anos antes enfrentara barreiras ainda mais rígidas. Nunca baixe a cabeça para jaleco algum, Ana. Eles são apenas tecido branco. O que importa é quem está dentro. O ensaio terminou com Caminho de Milagres, música que sempre a emocionava. Ao cantar sobre superar obstáculos, Ana sentiu uma clareza que há dias não experimentava. No caminho de volta, parou o veículo em frente a uma cafeteria. Tirou do porta-luvas um caderno gasto onde anotava ideias e começou a esboçar sua palestra. Não falaria apenas sobre protocolos ou estatísticas. Falaria sobre Mike Souza, que via valor onde outros viam apenas uniforme. Sobre Juliana Santos e sua luta pelo reconhecimento da enfermagem. Sobre como o crachá dourado em seu peito não mudava quem ela era. Seu celular vibrou. Era Carlos Almeida. Soube do convite. Vai aceitar? Ana digitou rapidamente sua resposta. Sim, está na hora de mais pessoas ouvirem nossa história. Guardou o dispositivo e continuou escrevendo. Talvez esta fosse a oportunidade perfeita para transformar sua luta pessoal em algo maior que o Hospital Santa Maria. Ana Oliveira e Carlos Almeida passaram semanas reunindo evidências discretamente. Enquanto analisavam relatórios financeiros após o expediente, descobriram um padrão suspeito nas decisões de Paulo Martins. O diretor administrativo havia implementado cortes específicos em setores que, coincidentemente, contratavam serviços de consultoria da Medióptima, empresa onde seu irmão era sócio majoritário. Isso explica a insistência dele em terceirizar a lavanderia e reduzir o quadro de enfermagem noturna, comentou Carlos, ajustando os óculos enquanto examinava os documentos no computador. Ana assentiu, sentindo um misto de indignação e tristeza. Não se trata de eficiência, mas de lucro pessoal. Eles levaram as evidências ao Conselho Administrativo do Hospital Santa Maria, numa reunião extraordinária. A apresentação foi meticulosa, com dados, datas e valores que mostravam o claro conflito de interesses. O silêncio na sala era palpável quando terminaram. Isso é um absurdo,
Estão tentando me sabotar, gritou Paulo, levantando-se bruscamente. Mas seu rosto corado e a voz trêmula denunciavam o contrário. O presidente do conselho, visivelmente perturbado, anunciou um afastamento preventivo do diretor enquanto uma auditoria independente seria conduzida. Paulo saiu da sala batendo a porta, lançando um olhar de ódio para Ana. Você não sabe com quem está mexendo, sussurrou ele ao passar por ela no corredor. Enquanto isso, em outro andar do hospital, Mike Souza entregava seu pedido formal de transferência. Após 3 anos como segurança, observando silenciosamente as dinâmicas de poder, ele finalmente enxergava uma oportunidade de crescimento. Quero implementar protocolos de segurança clínica que protejam tanto pacientes quanto profissionais, explicou ao supervisor, que o olhava com surpresa. O formulário em suas mãos representava mais que uma simples mudança de função. Era o resultado direto do que vinha testemunhando nos últimos meses, como Ana transformara o ambiente hospitalar, valorizando vozes antes ignoradas. Na cafeteria, mais tarde, Mike encontrou Ana por acaso. Doutora, queria agradecer. Seu exemplo me fez acreditar que posso contribuir mais. Ela sorriu, genuinamente tocada. Mike, você sempre foi essencial aqui. Só precisava que alguém enxergasse isso. Naquela noite, enquanto Ana dirigia para casa sob chuva fina, refletia sobre como as estruturas começavam a se mover. Paulo enfrentaria consequências, Mike buscava seu espaço, e o hospital lentamente tornava-se um lugar onde mérito e ética falavam mais alto que privilégios. A batalha estava longe do fim, mas cada pequena vitória importava. Inspirada pela transformação que Ana Oliveira trouxera ao Hospital Santa Maria, Juliana Santos decidiu que era hora de dar um passo além. Numa tarde de quarta-feira, após seu plantão, ela afixou cartazes coloridos nos murais do hospital, anunciando a primeira reunião do movimento Vozes da Saúde. O objetivo era simples: reconhecimento igualitário para todos os profissionais, independente de cargo ou formação. A primeira reunião aconteceu na sala dos funcionários, com apenas 7 pessoas. Na segunda semana, já eram 23. No final do mês, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e até alguns médicos residentes lotavam o espaço improvisado. Não estamos pedindo privilégios, apenas respeito, explicava Juliana enquanto distribuía formulários onde cada um poderia relatar situações de desvalorização vividas no ambiente hospitalar. Queremos que nossas opiniões técnicas sejam consideradas nas decisões que afetam diretamente nossos pacientes. A campanha rapidamente ganhou força. Crachás com a frase "Minha voz importa" começaram a aparecer nos uniformes. Até mesmo os seguranças, liderados por Mike Souza, aderiram ao movimento. A diretoria tentou ignorar inicialmente, mas quando a imprensa local publicou uma matéria sobre a iniciativa, tornou-se impossível fingir que nada estava acontecendo. Estão tentando desestabilizar a hierarquia hospitalar, argumentou um dos diretores numa reunião fechada. Mas Paulo Martins, mesmo com sua visão administrativa fria, percebeu que reprimir o movimento seria um erro estratégico. Vamos monitorar de perto, mas sem interferência direta, determinou, visivelmente desconfortável. Enquanto isso, Roberto Costa surpreendia a todos com uma mudança gradual de comportamento. O médico, que antes raramente dirigia o olhar aos enfermeiros, agora parava nos corredores para ouvir sugestões delas. Começou a convidar residentes para acompanhá-lo em procedimentos complexos, explicando cada passo com paciência incomum. Doutor, o senhor está diferente, comentou uma técnica de enfermagem após Roberto alterar sua prescrição baseado numa observação dela sobre a reação do paciente. Estou tentando, respondeu ele simplesmente com um sorriso tímido. Carlos Almeida notou a mudança no colega durante uma cirurgia conjunta. Nunca é tarde para evoluir, Roberto, comentou enquanto lavavam as mãos. Aprendi da pior maneira possível, confessou Roberto. Mas talvez tenha sido necessário. No final daquele mês, Ana observava com satisfação as pequenas transformações que se espalhavam pelos corredores no hospital. Não era uma revolução completa,
mas cada passo em direção ao respeito mútuo representava uma vitória silenciosa que ela jamais imaginara possível naquele mesmo lugar, onde, não muito tempo atrás, havia sido humilhada publicamente. A cirurgia de emergência havia começado às 3 da madrugada. Um jovem motociclista com hemorragia interna precisava de intervenção imediata, e Ana Oliveira confiou o procedimento ao Dr. Marcelo, um residente promissor sob sua supervisão. Ela observava atentamente quando notou algo errado. Ele havia ignorado um sangramento secundário que rapidamente se transformou em uma complicação grave. "Pinça agora", ordenou Ana, assumindo o controle da situação. Por 20 minutos angustiantes, ela lutou para reverter o dano, enquanto o monitor cardíaco emitia alertas intermitentes. Quando finalmente estabilizou o paciente, o alívio na sala era palpável. Mas na manhã seguinte, o incidente já havia se transformado em algo diferente nos corredores do Hospital Santa Maria. Paulo Martins convocou uma reunião extraordinária do Conselho Diretor, apresentando o caso como falha de liderança e supervisão inadequada. "Precisamos de alguém com experiência médica tradicional na chefia de cirurgia", argumentou o diretor administrativo, olhando diretamente para Ana. "Talvez seja a hora de reconsiderar certas experiências institucionais." Ana sentiu o peso das palavras. Não era apenas sobre o incidente, era sobre quem ela era e o que representava. Pela primeira vez desde sua promoção, a chefe de cirurgia considerou renunciar. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela encarou o crachá dourado sobre a mesa, questionando se tinha forças para continuar. Na manhã seguinte, ao entrar no hospital, encontrou Mike Souza aguardando na recepção. "Doutora, tem algo que a senhora precisa ver", disse o segurança, conduzindo-a até o saguão principal. Ali, dezenas de pacientes e familiares aguardavam. Uma senhora idosa se aproximou com passos vacilantes. "A senhora salvou meu neto ano passado", falou com voz embargada. Nenhum outro médico quis nos ouvir. Um por um, pacientes compartilharam histórias semelhantes. Enfermeira Juliana chegou liderando um grupo de profissionais que declararam apoio irrestrito à sua liderança. Até mesmo Carlos Almeida, acompanhado de outros médicos veteranos, manifestou-se publicamente contra a tentativa de afastá-la. "Ana não é apenas uma excelente cirurgiã", declarou o cardiologista. "Ela trouxe humanidade de volta à medicina neste hospital." Quando Roberto Costa apareceu inesperadamente, o silêncio tomou conta do saguão. Ele caminhou até Ana, visivelmente desconfortável. "Também estou aqui para apoiá-la", disse em voz baixa. "Todos cometemos erros. A diferença é que você sempre assume responsabilidade pelos seus." Naquela tarde, Ana entrou na sala do conselho não para renunciar, mas para defender sua visão de hospital. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas não estava mais sozinha. O salão do tribunal estava lotado quando Ana Oliveira entrou. Repórteres, funcionários do Hospital Santa Maria e curiosos ocupavam cada centímetro disponível. O processo por discriminação sistêmica contra a instituição havia se tornado um caso emblemático e todos aguardavam o depoimento da chefe de cirurgia. Ana ajustou o blazer escuro e caminhou com passos firmes até a cadeira de testemunha. Enquanto prestava juramento, seus olhos encontraram os de Juliana Santos na plateia, que assentiu em silencioso apoio. Também notou Carlos Almeida e, surpreendentemente, Roberto Costa, sentados lado a lado nas fileiras do fundo. "Dr. Oliveira", começou o advogado da acusação, "poderia descrever para o tribunal os padrões de discriminação que testemunhou durante seus anos no Santa Maria?" O silêncio era palpável. Ana sabia que sua resposta poderia salvar ou afundar o hospital onde dedicara anos de sua vida. Poderia minimizar os problemas, proteger a instituição e, consequentemente, seu cargo. A diretoria havia deixado claro, através de mensagens veladas, que esperava sua lealdade. No Hospital Santa Maria, ela começou com voz calma. "Enfermeiros são frequentemente ignorados em decisões críticas, mesmo quando possuem experiência superior. Profissionais negros enfrentam questionamentos constantes sobre suas credenciais, e mulheres em posições de liderança são regularmente sabotadas." A cirurgiã descreveu situações específicas, incluindo o próprio episódio com Roberto.
sem poupar detalhes sobre o ambiente tóxico que permitia tais comportamentos. Citou casos de pacientes negligenciados porque suas queixas não foram levadas a sério por médicos que se recusavam a ouvir enfermeiros. A senhora não teme represálias por este depoimento? Perguntou o juiz. Ana respirou fundo. Excelência, mas temo mais o que acontecerá se continuarmos fingindo que o problema não existe. Do outro lado da sala, Paulo Martins, o diretor administrativo, rabiscava furiosamente em um bloco de notas. Seu olhar transmitia uma ameaça silenciosa que a médica conhecia bem. Quando questionada sobre possíveis soluções, Ana apresentou o programa de reuniões interdisciplinares e os novos protocolos que havia implementado com Carlos. Defendeu que mudanças estruturais eram possíveis, mas exigiam reconhecimento honesto dos problemas. Ao deixar o tribunal, a chefe de cirurgia foi abordada por Mike Souza, que havia tirado folga para assistir ao depoimento. A senhora falou por todos nós hoje, disse o segurança, com respeito evidente na voz. Ana apenas assentiu, exausta. Enquanto caminhava para seu veículo, sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Amanhã enfrentaria as consequências de sua escolha pela verdade, mas naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormiria em paz. O vídeo se espalhou como fogo em palha seca. Alguém havia gravado com o celular aquele momento fatídico em que Ana Oliveira fora humilhada por Roberto Costa. E agora milhões de brasileiros assistiam à cena. O confronto no corredor do Hospital Santa Maria, com a revelação do crachá dourado, tornou-se assunto nacional em questão de horas. É inadmissível esse tipo de tratamento com profissionais da saúde, comentava uma internauta. Queremos saber o que o hospital fez com esse médico, exigia outro. A hashtag Respeito para Ana dominava as tendências e jornalistas começaram a ligar para a assessoria do hospital pedindo posicionamento oficial. Ana tentava se manter afastada do turbilhão. Concentrada em seus pacientes, ela evitava verificar as notificações que não paravam de chegar. Juliana apareceu na porta da sala de descanso com um semblante preocupado. Você viu? Estou falando até no Jornal da Noite, disse a enfermeira mostrando o aparelho com mais uma matéria sobre o caso. Não queria essa exposição toda, respondeu Ana, massageando as têmporas. Isso vai prejudicar a imagem do hospital inteiro. No dia seguinte, enquanto atravessava o estacionamento, a chefe de cirurgia foi surpreendida por Roberto, que parecia ter esperado por horas. Seus olhos estavam fundos, cansados, diferentes da arrogância habitual. Preciso te mostrar algo, falou o médico, estendendo um dispositivo de áudio. Escute. Na gravação, Paulo Martins conversava com 2 médicos veteranos sobre como derrubar aquela enfermeira que se acha médica. Detalhavam um plano para falsificar relatórios e criar situações que a desacreditassem perante o conselho. Roberto estava presente na conversa, mas sua voz aparecia questionando o esquema. Por que está me mostrando isso? Perguntou Ana atordoada. Porque participei daquilo por omissão, e porque você merece mais do que meu silêncio. Na tarde seguinte, durante a reunião geral, Roberto pediu a palavra. Diante de toda a equipe, inclusive Carlos Almeida e Mike Souza, ele reproduziu a gravação e depois olhou nos olhos de Ana. Peço desculpas não só pelo meu comportamento daquele dia, mas por anos perpetuando um sistema que desvaloriza profissionais como você. Declarou com voz embargada. Aprendi que um jaleco não faz de ninguém melhor que os outros. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos tímidos, que logo se transformaram numa ovação. Ana, com lágrimas contidas, assentiu em reconhecimento. Não era o fim da luta, mas talvez o início de uma transformação verdadeira. 6 meses depois, o Hospital Santa Maria parecia irreconhecível. As paredes brancas e impessoais ganharam vida com murais coloridos onde frases de pacientes e funcionários contavam histórias de cura e esperança. O corredor principal, antes silencioso e intimidador, agora abrigava uma mesa redonda, onde médicos, enfermeiros e equipe de apoio discutiam casos clínicos em pé de igualdade. Ana Oliveira caminhava pelo hospital com o mesmo uniforme azul que usara naquela noite de tempestade. Ela fazia questão de manter essa tradição, lembrando a todos que hierarquia não se media pela roupa,
mas pelas ações. Ao passar pela recepção, a chefe de cirurgia cumprimentou Mike Souza, agora coordenador de segurança clínica, que organizava um treinamento para novos funcionários. O protocolo de acolhimento está funcionando perfeitamente, doutora Ana, comentou o segurança com orgulho, mostrando uma planilha de resultados. Na ala pediátrica, Juliana Santos liderava um programa de capacitação para técnicos de enfermagem. A enfermeira havia recusado 3 propostas de hospitais concorrentes, preferindo continuar a revolução silenciosa que ajudara a iniciar. Roberto Costa apareceu no final do corredor, conversando com residentes. O médico ainda carregava certa rigidez no olhar, mas agora escutava mais do que falava. Ao cruzar com Ana, fez um gesto discreto de reconhecimento com a cabeça. Na sala de reuniões, Carlos Almeida apresentava os novos índices de satisfação dos pacientes. 87% de aprovação, o maior da história do estabelecimento. O cardiologista sorriu para Ana, que permanecia discreta no fundo da sala. Isso não seria possível sem a liderança da doutora Oliveira, afirmou o médico veterano, provocando uma onda de aplausos. Nem tudo eram flores. Paulo Martins havia sido substituído, mas alguns diretores ainda resistiam às mudanças. O orçamento para programas de humanização continuava limitado, e certas práticas hierárquicas persistiam em departamentos específicos. No final daquele dia, Ana parou diante do mural principal, onde uma foto dela com sua equipe estampava a manchete de um jornal local. Hospital Santa Maria revoluciona relações profissionais na saúde. Ela não havia conquistado tudo de imediato. Algumas batalhas continuavam diárias, outras seriam de gerações. Mas Ana Oliveira havia se tornado um símbolo de transformação, temida por quem usava o poder apenas para se proteger, e profundamente respeitada por quem entendia que cuidar de vidas é, acima de tudo, reconhecer o valor de cada pessoa que compõe o sistema. O crachá dourado em seu peito brilhava sob a luz do entardecer, não como símbolo de autoridade, mas como lembrete de que coragem e persistência podiam sim mudar realidades aparentemente imutáveis.